Governador Carlos Moisés decreta a alíquota baixa do ICMS de 25% para 17% em alguns setores. E você vai ver também: Hospital São José adquire equipamento especial para tratamento de pacientes oncológicos. Mais da metade da população brasileira dorme mal, é o que diz o estudo. O setor de serviços segue otimista e promete criar até o final do ano mais 600 mil postos de trabalho. Parcerias entre BioNTech e Pfizer vão testar vacina universal contra a Covid-19. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje 1º de julho de 2022, tempo firme em toda Santa Catarina, mas com previsão de mudança de tempo para domingo. Agasalhe-se. As parcerias entre BioNTech e Pfizer vão testar uma vacina universal contra a Covid-19. As empresas anunciaram que o experimento do novo imunizante contra as variantes do coronavírus vão começar nesse segundo semestre do ano. A empresa alemã BioNTech, parceira da Pfizer na fabricação de vacinas contra a Covid-19, diz que as duas companhias vão começar os testes em humanos de novos imunizantes que protegem contra uma ampla variedade de mutações do coronavírus neste segundo semestre do ano. O trabalho experimental, que vai além da abordagem atual, inclui injeções de aumento de células T, projetadas principalmente para proteger contra doenças graves se o vírus se tornar mais perigoso, e vacinas de pan-coronavírus, que protegem contra a família mais ampla do vírus e suas mutações. As novas variantes do coronavírus têm aumentado a urgência da busca por empresas, governo e órgãos de saúde por medidas de proteção mais confiáveis. As parceiras fabricantes da vacina da Covid-19 mais usada no mundo ocidental estão atualmente discutindo com os reguladores versões aprimoradas de sua vacina estabelecida para melhor proteção contra a variante Ômicron e suas sublinhagens. A Pfizer já divulgou dados promissores da versão adaptada da vacina contra a Covid-19 específica para a variante Ômicron. De acordo com a farmacêutica, os dados do estudo de fases 2 e 3 apontaram que uma dose de reforço de ambas as vacinas candidatas adaptadas provocou uma resposta imune substancialmente maior contra a BA.1 da Ômicron em comparação com a vacina atual. A resposta imune robusta foi observada em 2 níveis de dosagem, com 30 e 60 microgramas. A Fiocruz concluiu o sequenciamento genético da varíola do macaco. Segundo informações do Ministério da Saúde, o número de casos da doença no Brasil já chegou a 37. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu o sequenciamento genético do vírus Monkeypox, que causa a varíola do macaco. O material foi coletado de um paciente do Rio de Janeiro. Por meio de nota, a imprensa, a Fiocruz informou que se trata de um vírus de um grupo de organismos originados de um único ancestral comum exclusivo, o que mais circula atualmente. De acordo com a Fundação, a análise permitiu o detalhamento do DNA do patógeno, contribuindo para um melhor entendimento do atual surto, que já ultrapassa 4.700 casos pelo mundo. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, o número de casos de varíola dos macacos chegou a 37. A secretária de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o 6º caso do estado. Já Minas Gerais confirmou o seu primeiro caso, um homem com 33 anos que esteve na Europa neste mês. O paciente está estável em isolamento domiciliar. Em São Paulo, já são 28 casos confirmados e 2 registros no Rio Grande do Sul. Mais da metade da população brasileira dorme mal. É o que diz um estudo que avaliou o sono das pessoas durante a pandemia. 6 horas de sono. Esse é o tempo máximo que Janaína consegue descansar por noite. Isso somando tudo, porque ela afirma que acorda várias vezes ao longo da madrugada e demora a pregar os olhos
cada vez que se deita novamente. Também, diante da vida agitada que a maioria das pessoas leva hoje, fica difícil controlar a ansiedade até na hora de dormir. Ainda mais depois da chegada da Covid-19. Depois da Covid, eu descobri um gatilho de ansiedade, um gatilho um start negativo. Essa mesma sensação afetou a maioria dos brasileiros que, entre outras áreas da vida, sentiram um impacto na hora de dormir. Uma pesquisa publicada por uma revista científica mostra que mais de 65% dos brasileiros têm sono de má qualidade. O resultado, divulgado recentemente, refere-se a dados coletados lá no começo da pandemia, em março de 2020, com mais de 2.600 pessoas. E a conclusão está relacionada à ansiedade gerada por aquele momento de dúvidas e incertezas. Mas hoje a ciência já sabe que os problemas com o sono também fazem parte das sequelas do coronavírus. E isso está fazendo parte de uma patologia que se chama síndrome pós-Covid ou Covid longa, né? Onde o paciente ou teve uma manifestação grave da doença, foi para a UTI e ainda persiste com alguma sequela, que varia de paciente para paciente, uma sequela maior ou uma sequela menor, né? E aí nós sabemos que esse paciente ele teve coágulos ou microcoágulos que acometeram coração, rins, fígado e até mesmo o cérebro. A Janaína teve Covid-19 bem no começo da pandemia e, diferente da maioria das pessoas, não ficou apenas 14 dias em isolamento, mas 6 semanas com exames positivos. E acredita que entre as sequelas deixadas pela doença, o sono também foi atingido. Porque desde que eu tive a Covid, a coisa ficou mais acentuada. Né, até por conta da minha respiração ser mais forçada, embora eu tenha feito exercícios respiratórios, eu consegui voltar para a academia agora, até para trabalhar essa coisa do orgânico, né, e gastar mais energia para tentar dormir melhor, para tentar ter uma condição melhor de vida, né? E o corpo realmente está ficando melhor, tá? Mas o resto não está melhorando, não. Bem, o que o doutor recomenda é o seguinte: antes de dormir, nada de telas, muito menos cafeína. É preciso apagar as luzes e fazer a última refeição 3 horas antes de ir para a cama. Outra dica é praticar exercícios com regularidade para conseguir dormir por 7 horas seguidas, sem pausas, de forma reparadora. Agora, sobre a ansiedade gerada pela Covid, segundo o neurocirurgião, é preciso encarar a doença como a gripe, aprender a conviver com ela, sem deixar os cuidados de lado. Para ele, o uso da máscara ainda é essencial, porque nesse momento é o que realmente pode tranquilizar, manter a saúde mental em dia e, assim, conseguir ter belas noites de sono. Existe uma frase que é uma frase da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é saúde mental. Não podemos esquecer isso. A seguir, governador Carlos Moisés sanciona a medida provisória que baixa o ICMS no estado. Em maio, o país bateu um recorde. O número de pedidos de demissão aumentou.
O país registrou mais de 6 milhões de pedidos de demissão nos últimos 12 meses até maio. Esse foi um recorde em meio ao desemprego alto e à dificuldade dos trabalhadores de voltar ao mercado de trabalho. Esse número equivale a 33% do total de trabalhadores que ficaram desempregados no período, 18 milhões. Ou seja, 1 em cada 3 desligamentos foram voluntários, ou seja, a pedido do trabalhador. O levantamento é da LCA Consultores e leva em conta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país. Em relação a maio de 2021, quando houve 4 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, houve aumento de 50% no número de demissões dentro do acumulado de 12 meses. No mês de maio, foram 572 mil demissões voluntárias. Tanto no acumulado de 12 meses quanto em maio, São Paulo se manteve no topo dos estados com o maior número de pedidos de demissão. Todas as unidades da federação tiveram o maior número de pedidos de demissão desde janeiro de 2020, tanto no mês de maio como no acumulado de 12 meses. A taxa de desemprego caiu no trimestre encerrado em maio. A informação foi divulgada pelo IBGE. O dado caiu 2 dígitos pela primeira vez desde 2016, de acordo com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgados nesta quinta-feira. O indicador oficial cedeu 1,4 pontos percentuais em relação à marca registrada entre dezembro de 2021 e fevereiro deste ano, quando estava em 11,2%. Em uma nota, o IBGE indicou que o desemprego marcou o mínimo desde 2015 para um trimestre encerrado em maio e alcançou a menor taxa trimestral desde o período de novembro a janeiro de 2016, a última vez em que a cifra ficou abaixo de 2 dígitos. Apesar da queda registrada, 10 milhões e 600 mil pessoas ainda estão sem emprego, 1 milhão e 400 mil a menos do que no trimestre imóvel anterior. Os números atuais também evidenciam um desafio à margem da recuperação. A informalidade afetou 40,1% dos ocupados entre março e maio, um total de 39 milhões e 100 mil trabalhadores. A partir deste dia 1º de julho, uma série de regras deverão ser seguidas devido à lei eleitoral. Os partidos vão se preparando, principalmente para controlar os gastos de campanha. Os valores serão apenas reajustados pelo IPCA, que é a inflação oficial do país. Em 2018, o teto para presidenciáveis era de 70 milhões de reais no primeiro turno. No período de outubro de 2018 até maio deste ano, segundo a calculadora que o IBGE disponibiliza em seu site, a inflação variou pouco mais de 26%. O que aumenta o limite de gastos para os candidatos à presidência neste ano para cerca de 88 milhões de reais. O teto de gastos é definido por meio de lei específica no Congresso Nacional. Mas, esse ano, o Congresso não editou nenhuma norma nesse sentido. Por isso, o TSE precisou aplicar os valores do último pleito com as correções inflacionárias. Este advogado especialista em direito eleitoral explica que a edição da norma pelo TSE garante que os valores não sejam simplesmente aumentados, mas que se mantenham ou até reduzam ao longo dos anos. Ele ainda explica o que pode acontecer caso o candidato ultrapasse o limite de gastos. O limite de gastos definido pelo Tribunal Superior Eleitoral vale para todas as candidaturas e significa o seguinte, que se porventura um candidato gastar mais na sua campanha do que aquele limite definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele estará incorrendo em abuso do poder econômico e, consequentemente, está sujeito à cassação do registro do diploma se eleito. Então, é o limite máximo de gastos. Os candidatos podem gastar menos do que esse valor, mas não podem gastar mais. Esse é o teto máximo
de gastos. O TSE divulgou os dados a menos de 100 dias das eleições do dia 2 de outubro. Agora, entre os dias 20 de julho e 15 de agosto, os partidos, federações e coligações devem fazer o registro das candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia 16 de agosto e deve terminar no dia 30 de setembro. Para agosto, também está marcada a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. O setor de serviços segue otimista e promete criar até o final do ano mais de 600 mil postos de trabalho. O segmento lidera a geração de trabalho formal em 2022. A previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que sejam criadas mais de 673 mil vagas no setor de serviços até o fim do ano. As empresas de educação, alimentação e hospedagem devem puxar o resultado. Do total, 190 mil são no turismo, que ainda não chegou aos mesmos índices do período anterior à Covid-19. Nos primeiros 7 meses da pandemia, o turismo perdeu 526 mil vagas. De outubro de 2020 até o momento, apenas 290 mil foram recuperadas. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que o país tem saldo de mais de 1.051.000 vagas com carteira assinada até o mês de maio. O setor já lidera a geração de postos formais de trabalho neste ano, com saldo de 658.112 postos de trabalho, de janeiro a maio. O segmento concentra 62,5% das vagas de empregos formais. Segundo a Confederação, o aumento de pessoas ocupadas no setor de serviços tem ficado acima da média de todas as atividades. No acumulado do ano até maio, serviços registraram alta de 3,47%, enquanto a média geral nacional foi de 2,69%. O governador Carlos Moisés publicou hoje uma medida provisória de caráter imediato que diminui a alíquota do ICMS em alguns produtos em Santa Catarina. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, adotou a medida provisória que reduz a alíquota para a energia elétrica, gasolina, etanol e telecomunicações de 25% para 17%. A MP foi publicada no Diário Oficial do Estado na manhã desta sexta-feira, dia 1º de julho, com vigência imediata. A medida foi adotada para minimizar os impactos da inflação. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado indicador oficial do país, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação registrou 11,73%. Nesse modelo em que se aplica 5% de alíquota, provavelmente Santa Catarina fica fora da compensação. Nós já reduzimos o ICMS o ano passado, congelamos, na verdade, quando a gasolina, quando o óleo diesel, por exemplo, estava 4,62%, nós congelamos o valor absoluto do ICMS, que era 12% à época sobre esse valor, e que hoje corresponde a apenas 8%. Da mesma forma, fizemos com a gasolina, que ontem já correspondia a 18%, 19%. Então, nós estamos fixando na nossa alíquota basal de 17%. A gente acredita que não vai ter grande reflexo, por isso não entra nessa casa dos 5% e o Estado, em tese, não seria compensado. Mas nós fizemos a lição de casa, a Santa Catarina está com os cofres públicos equilibrados, revisando contratos, fazendo o melhor pelos catarinenses, e a gente acredita que esse impacto vai ser absorvido pela nossa administração. Segundo os estudos da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, a redução do ICMS e os impactos na arrecadação somente para 2022 somam mais de R$ 1,7 bilhão. Para 2023, a perda estimada será de R$ 3,5 bilhões. Para o governador, o objetivo é que chegue a redução no bolso do consumidor, mas não foi o que percebeu com a última redução. A gente vai ter que acompanhar agora se efetivamente há alguma redução de preço nas bombas. Nós vamos colocar PROCON a fiscalizar, vamos verificar se efetivamente isso vai ter um reflexo, porque o congelamento que nós fizemos já desde outubro do ano passado não resultou em diminuição de preço. Pelo contrário, as políticas de preço da Petrobras, dolarização, aumentaram a gasolina e o diesel, como a gente está vendo hoje, chegando inclusive o diesel a ultrapassar o valor da gasolina. Então não surtiu efeito esse congelamento. Mas vamos acompanhar o mercado.
A seguir, o Hospital São José adquire aparelho que vai ajudar no tratamento de pacientes oncológicos. A área da saúde em Criciúma vai tentando colocar a carteirinha de vacinação em dia, mas o principal mesmo hoje da área da saúde foi a questão da abertura do novo acelerador linear do Hospital São José. Tratar o câncer requer uma série de cuidados e suporte em vários aspectos, sejam eles em medicações ou auxílios profissionais. Em diversos casos, a necessidade de equipamentos com alta tecnologia para auxiliar o tratamento, como o acelerador linear, responsável pela radioterapia, que auxilia no tratamento de alguns pacientes em tratamento da doença. Com a aquisição dessa nova tecnologia, a perspectiva é que os tratamentos sejam ainda mais rápidos e eficazes. Então, esse equipamento vai permitir realizar alguns procedimentos novos, como a gente chama de radiocirurgia, para lesões de próstata, para lesões de pulmões, e em um número bem curto de sessões em relação à radioterapia convencional. Então, o paciente, em vez de precisar vir 30, 40 dias no serviço, com equipamento desse vai conseguir fazer todo o seu tratamento de 1 a 5 sessões. Então, é um ganho muito grande. Em relação também a tratar lesões hepáticas e pulmonares, em vez de uma possibilidade de fazer esse tratamento aqui, que é um tratamento totalmente ambulatorial, em vez de realizar uma cirurgia convencional. Com o serviço atualmente, uma equipe especializada e qualificada de radioterapia do São José atende mais de 100 pessoas todos os dias. E com o equipamento, o tratamento será mais assertivo e menos doloroso para o paciente. Então, a radioterapia ela é utilizada em 2/3 de todos os casos de câncer, tá? Mas ela é utilizada para desde lesões iniciais, para tumores iniciais, como para tumores avançados. Então, ela pode usar tanto de forma curativa como de forma paliativa. Então, é um tratamento assim, muito importante dentro da oncologia. A nova aquisição e todo o aparato para colocá-lo em funcionamento dependeu de uma força-tarefa em busca de recursos. Ao todo, foram 150 empresas que participaram da arrecadação através de um programa de incentivo fiscal do governo federal e conseguiram colocar em funcionamento e também comprar o equipamento que custou mais de $1,5 milhão de dólares. Com o funcionamento do novo equipamento, o hospital não irá mais fazer uso do equipamento instalado na entidade em 1999. E vamos agora às informações que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, praticar exercícios físicos no período noturno pode ser mais benéfico à saúde, segundo pesquisa. Os envolvidos no estudo tiveram sua dieta e seu horário de treino controlados pelo Instituto de Pesquisas de uma universidade australiana. Para isso, começaram recrutando 24 homens sedentários com excesso de peso. Verificaram sua pressão arterial, colesterol, controle de açúcar no sangue e outros aspectos de saúde. Foi sancionado pelo governo do estado a lei Junho Branco, que é alusiva ao Dia Internacional contra o Abuso do Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado no dia 26 de junho. Nós precisamos motivar ainda mais a conscientização e, para isso, não vou dizer uma jogada de marketing, mas é necessário que tragamos isso, não é? Terça-feira, a hepatite misteriosa segue sendo preocupante em todas as partes do mundo. Somente em Santa Catarina, 10 casos estão sendo investigados. Os dados são preocupantes e ligam um sinal de alerta para um possível surto da doença em parâmetros globais. O número de diagnósticos é 240% maior em relação ao do boletim anterior, publicado no final do mês passado. Uma pesquisa inédita feita em parceria com a Unesc e a Casa Guido está sendo realizada para quantificar e tipificar os tipos de câncer infantil mais registrados na região sul.
O objetivo inicial é realizar um mapeamento do perfil de todos os pacientes que já passaram aqui pela Casa Guido. Então, desde a sua fundação até o momento, nós vamos fazer um levantamento da idade média desses pacientes, vamos fazer um levantamento das cidades que esses pacientes residem, para entender quais são as cidades que necessitam de uma maior atenção, que mostram talvez um índice um pouco mais acentuado de frequência, né, incidência do câncer infanto-juvenil. Quarta-feira, os homicídios caíram no Brasil, foi o que apontou o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança. No ano passado, o Brasil registrou queda de 6% no número de mortes violentas, tendência já observada desde 2018. Mas a redução dos crimes se deu de forma irregular pelo país, já que a região norte foi a única onde o índice cresceu. Os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei que prevê a proibição da exigência de atestado médico para estudantes vegetarianos ou veganos da rede pública de ensino de Santa Catarina. O projeto avança, o autor do projeto, acho que ele pensou em tornar a vida do cidadão mais simples, mas mais do que isso também. Uma relação de confiança entre o estudante, a família do estudante e o estabelecimento de ensino. Quinta-feira, um estudo realizado pelo Banco Mundial mostrou que depois da pandemia, os pagamentos de formas digitais cresceram somente do Brasil. É mais da metade das transações efetuadas de forma de pagamento. Durante a pandemia, a América Latina foi a região do mundo que mais aderiu às modalidades de pagamentos digitais. De acordo com o Banco Mundial, o distanciamento social e o cuidado com a higiene aceleraram a migração para as transações online. As áreas da saúde de Criciúma estão tentando de tudo para colocar a carteirinha de vacinação em dia, principalmente das crianças. Tivemos realmente uma resposta positiva, porque várias crianças colocaram em dia, né, o seu esquema, mas, por outro lado, nos preocupa porque essas crianças realmente estavam em atraso, né? Então, vamos continuar fazendo essas ações para estimular, né, a cobertura vacinal e aumentar esses números no município. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que você pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e também no Facebook. E, é claro, acompanhar vídeos e a nossa programação através do YouTube /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Até amanhã ou até segunda.